Já passou pela situação de olhar para sua vida e dizer, cara, qual é o meu propósito? Eu já passei por isso e, para falar a verdade, milhares de pessoas, todo ser humano já passou por isso, principalmente na presença de Deus. A gente sempre se questiona sobre qual é o nosso objetivo, por que Deus nos criou, qual é o nosso propósito, qual é o nosso ministério, e eu quero te dizer que calma, eu vou te responder isso e vou te ajudar para você não ficar mais perdido na sua vida. Mas assiste esse vídeo até o final para você poder pegar todas as sacadas aqui e descobrir comigo aqui qual é o seu propósito e o seu ministério, que estão totalmente atrelados. Fala, pequenos cristos, tudo bem? Eu sou o Joab Henrique, seja muito bem-vindo a Christos Library, a fábrica de Cristos para o mundo, cristãos que mudarão o mundo através de Cristo, sendo o próprio Cristo na Terra. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você veio por causa da legenda, né, do que eu coloquei aqui para chamar a sua atenção, e é exatamente isso que eu quero falar. Se você não sabe qual é o seu propósito, tudo bem, tá? Durante muito tempo também eu fiquei me questionando sobre qual era o meu propósito de vida, né? E eu tenho 19 anos e eu passei os meus 18 anos todinho me perdendo aqui na internet, fazendo diversas coisas. Inclusive, eu comecei uma faculdade que eu nem queria, porque eu não tinha clareza exata sobre o meu propósito. E é um perigo quando você não sabe exatamente para o que você serve, exatamente pelo fato de que, se você não sabe qual é o seu propósito, não sabe qual é o seu destino, ou por que Deus te chamou, ou para que Deus te chamou, você vai se perder em vários caminhos que não são seus e que não te pertencem. Sei lá, porque alguém te disse que você tinha que fazer tal coisa, ou porque você... Enfim, você se perde porque você não sabe quem você é. Você não tem certeza da sua identidade e não sabe para onde ir. Existe uma grande diferença entre viver um propósito e viver em busca de um propósito. A grande maioria de nós vive em busca de um propósito. E isso, gente, norteia a nossa vida inteira, porque, na verdade, Deus nunca deu um propósito exato, pelo menos assim eu acredito, para você. Ele te deu algo que não te define exatamente, mas é um caminho a qual você vai mudando e se transformando. Às vezes Deus vai te chamar e falar que você tem que, sei lá, cuidar do ministério de crianças, você vai se sentir super bem fazendo isso, mas daqui 10 anos talvez não seja mais esse o seu propósito. Vocês estão entendendo? Que o propósito em si não é algo estático, é algo que mutável. O sentido dele sempre continua a mesma coisa, mas a forma como Deus vai te usar pode mudar. Então o propósito pode acabar mudando. Então a primeira coisa, o primeiro start aqui desse vídeo: não viva em busca de um propósito, viva um propósito. Exatamente isso, sabe? Quando você vive com propósito, as coisas são diferentes, a sua vida é diferente. Talvez você hoje trabalhe como eu em um restaurante e para você, sei lá, isso não faz sentido, mas para mim faz. Mesmo eu trabalhando aqui nesse restaurante, para mim faz super sentido estar aqui produzindo conteúdo para a internet e estar nesse restaurante. Não é algo distinto ou separado de um outro. É um propósito, é o que Deus quer que eu viva nesse momento, e eu vou viver e fazer o meu melhor para servir as pessoas através desse restaurante, para servir vocês através desse vídeo. A segunda coisa é que, gente, existem 5 ministérios. Existem 5 ministérios que Deus deu aos homens, 5 dons que Deus deu aos homens, que é o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério do ensino, que é o mestre, o ministério evangelístico e o ministério pastoral. Esses 5 ministérios Deus deu aos homens, e existe um fato, um probleminha na interpretação bíblica quando a gente lê sobre os 5 ministérios, porque a gente acha que esses 5 ministérios estão atrelados somente à igreja, ao comportamento da igreja, mas não. Deus deu 5 ministérios para a humanidade, Ele deu 5 dons para a humanidade, e você está envolto, pelo menos, em um deles. O seu propósito está envolto em um desses 5 ministérios. Então pensa que Deus deu esses dons aos homens. Imagina um ministério profético. Não é simplesmente profetizar, não é somente falar o que Deus está falando, mas é viver o alinhamento. O que é o profético? É o alinhamento com aquilo que é justo. E quem vive esse alinhamento? Juízes, policiais, pessoas que trabalham nessas áreas, sabe?
advogados que zelam pelo alinhamento. Deus deu pessoas para a sociedade. Algumas pessoas têm o ministério profético em suas vidas, que não é simplesmente um ministério de profeta, mas um ministério de alinhamento. Imagine um apóstolo. Quem é o apóstolo? Ele é o visionário, é o cara que chega na cidade e muda tudo. É o cara que chega como o apóstolo Paulo, mudando a sociedade. Quem é que faz isso, gente? Os empreendedores, os caras que estão na frente, os empresários que têm visão de longo prazo e mudam a sociedade através daquilo que eles acreditam. Os mestres, os professores, os caras que ensinam. Então, entenda isso. Deus deu 5 dons para a humanidade que se dividem, a sociedade se divide dentro desses 5 dons e você está envolto em um deles. Eu quero te incentivar através desse vídeo a olhar para dentro e se questionar: o que você gosta mais? O que você se sente mais atraído? Será que você se sente mais atraído ao alinhamento, à justiça? Ou você é mais visionário, mais apostólico? Ou você é um mestre, você gosta de ensinar, você é mais didático? Ou você também pode ser um pastor, e sabe, você não precisa ser um pastor de igreja. O pastor é o cara que cuida de pessoas, cara. Um pastor é gestão de pessoas. Olha só, que legal, né? Ou simplesmente você é um evangelista, o cara que se comunica, o comunicador. Que fantástico isso, né? Deus deu 5 ministérios e você participa de um deles. Basta você olhar para dentro, verificar aquilo que você está vivendo, aquilo que Deus entregou em suas mãos, aquilo que você sente que arde no seu coração para fazer. A terceira coisa para a gente encerrar esse vídeo aqui é que sempre tenha em mente a sua identidade. Você precisa entender que nada te define. Se você é um apóstolo, se você é um pastor, se você é um juiz, se você é um advogado, se você é um policial, se você é um empreendedor, isso não te define. Você não é definido por isso. Você é definido por aquilo que Deus está dizendo sobre você, aquilo que Deus diz sobre você. E sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que você é um filho amado por Deus. E você foi criado para Jesus. Então a sua personalidade, cara, e o seu eu de verdade está em Cristo, porque nele você foi feito, para ele você foi feito. Então, essas 3 coisas que eu queria deixar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu até aqui, deixa aqui o seu comentário, o que você sente no seu coração, qual o ministério que mais queima no seu coração. Lembrando que não está atrelado à igreja e também pode estar atrelado à igreja. Não está, mas também pode estar. Deixa aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui o seu like. Muito obrigado pela sua atenção e falou!